há muito, muito tempo atrás, eu fiz um curso com o Samuel da NKG, época que eu filmava em vez de fotografar, manja? E aí, naquela época, isso em 2009, sei lá, mais ou menos assim, surgiu a questão da regionalidade. Tipo, o que funcionava na época para o Samuel, por exemplo, não funcionava para mim. E aí eu queria saber como é que você enxerga isso na fotografia hoje em dia. Não estou dizendo assim, lógico que o seu caso, o caso Robson Kunz é um pouco diferente porque o seu nível é nacional, certo? E é um nível que eu pretendo um dia chegar nacional ou estadual, né? Apesar de eu já ter fotografado o casamento fora da minha região aqui, né? Região de Campinas, que é relativamente grande. Mas já fotografei casamento em São Paulo, em Ilhabela, casamento em Trancoso, enfim, várias cidades. Mas não igual você, que está sempre. Mas vamos pegar, assim, regional. Por exemplo, esses tempos atrás teve um cara, acho que de Goiânia, que estava falando para você que ele queria cobrar R$ 10.000 para fotografar casamento, não sei se você lembra. E a encanação dele era essa, e ele falou que, tipo... né? Ele dominava o mercado lá, mas ele não conseguia cobrar os 10 mil, seja lá por qual motivo for. Então, como é que você enxerga essa regionalidade dentro da fotografia? Tipo, o que funciona para mim não funciona de repente para um cara que do interior de Minas, né? O cara de São Paulo, da capital, o que funciona para ele não funciona para mim e por aí vai. Vamos lá, Curiaque. Acho que é um belíssimo papo. A gente falou alguma coisa pelo direct sobre isso. Falamos. Tá? Então, vamos lá, vamos discutir sobre isso. Primeiro, eu acho que aqui, no meio do seu papo, tem um furo, tem um buraco negro ali, que é onde pode estar levando a sua mente para dentro disso. Quando a gente vai falar sobre alguma coisa complexa dessa, a gente primeiro tem que trazer todos os problemas para cima da mesa. Um dos problemas que eu acho que não está em cima da mesa, o que é em cima da mesa? Está claro na cabeça, né? É que uma coisa é falar sobre regional, outra coisa é falar sobre as pessoas. Sim. E você, naturalmente, tá unindo as duas coisas. Sim. Então, assim, até que ponto é regional, o Kunz lá, o Curiaque lá. Tá, mas aí nós estamos com duas variáveis, a região e a pessoa. Beleza? Beleza. O que eu acho? Região é o que menos muda. A gente vai falar sobre isso já já. Vou explicar o porquê eu acredito que é o que menos interfere a região. Tem interferência? Tem, mas é o que menos interfere. O que mais interfere são as pessoas. O Robson, o Curiaque, o João, o Pedro e a Maria. Isso é o que mais interfere, na minha opinião. Por quê? Vou te dar um resumo rápido. Aí, na nossa cidade, eu tenho certeza que tem pessoas que cobram um casamento R$200, R$500, e 5 mil, 10 mil, talvez 15 mil ou mais. Eu posso apostar com você que tem. Sim. Se tem pessoas que cobram de 200, 300, 500, vamos falar de 500 para a gente resumir, de 500 para 5 mil, para 15 mil, será que é a região ou será que é a pessoa? Tu entende? Então, entendo. Esse é o ponto de vista. A mesma coisa que dizer um carro. O carro. Essa região tem carros mais caros, essa região tem carros mais baratos. Né? Eu acho que carros caros e carros baratos tem em todas as regiões. Sim. O que acontece é que lá em São Paulo, lá não sei aonde, da região mais rica de São Paulo, vai ter um maior número de carros mais caros do que numa cidadezinha pequena. Mas se você botar proporcionalmente, talvez a coisa não mude tanto assim. Então, primeira coisa, vamos ter que dividir região de pessoas, tá? O que eu acho? Quando a gente fala de pessoas, aí a gente tem uma infinita variável. E aí a gente entra no mundo da fotografia, onde ela não é matemática. Então, algumas coisas são a sua fotografia, o seu jeito de se comunicar, né? A sua influência física, social aí, isso também não, no fundo, interfere ou não. Cara, se você é uma pessoa legal ou não é legal, se você sabe se comunicar bem ou não sabe se comunicar bem, faz uma diferença gigantesca na hora de você fechar mais ou menos trabalhos, por exemplo. E assim, eu nem entrei no mundo da fotografia ainda, aí a gente vai falar lá no mundo do marketing, lá em cada um daqueles pilares da autoria. Sim. Cada um deles vai diferenciando mais ou menos a gente. Eu não cheguei no marketing ainda. Então, assim, eu acho que nessa parte,
com certeza essa parte é o que mais vai variar. De pessoas que vão ir bem, mais ou menos, ou mal. Por isso que aí na sua região, e aqui na minha região, tem fotógrafos que vivem muito bem, vivem mais ou menos, é o que eu chamo de sobrevive, e outras pessoas que estão tentando sobreviver. Quem nem sobreviver com a fotografia não consegue. Agora vamos para a região. Na região, a maior desculpa que se cria é, numa cidade pequena, é ruim porque tem poucas pessoas para fotografar. Na cidade grande, o ruim é que tem muitos fotógrafos, a concorrência é muito grande. Ou seja, todos têm problemas. Sim. Saca? Todos têm problemas. Agora, no final das contas, eu chamo de desculpa. Por que é uma desculpa? Porque é um pequeno desafio na sua vida que você não tem controle. Eu mudar de cidade, não vou mais. Assim, construir um estúdio aqui, construir minha casa aqui. No Brasil, eu não pretendo morar em outro lugar que não seja aqui em Caracafé. Talvez eu more um dia fora do país. Talvez. Não sei também se eu quero. Mas construir minha vida aqui. Tem prós e tem contras aqui. Muitos prós, muitos contras. Né? Então, o que acontece? Eu vou lidar com os prós e aproveitar eles. E vou ter que lidar com os contras. Vou ter que lidar com eles. Então, é pequena cidade. Então, como eu resolvi isso lá atrás? Eu entendi que eu deveria expandir logo para a região e não para a cidade. O seu caso já é diferente. A sua região é gigantesca. Assim, pelo pouco que eu entendo né? É gigantesca. Não, é enorme. É enorme. Comparada a minha. Enorme. Exatamente. A minha cidade acho que tem... Minha cidade acho que tem 75 mil habitantes, alguma coisa assim. Perfeito, mas ao redor tem várias cidades grandes. Não, é polo industrial aqui, né? A Campinas é 40 quilômetros daqui. Campinas é considerado um dos vales do silício, para você ter ideia. Perfeito. Então não é falta de gente, é o problema. Aqui o meu era esse. O meu era esse. Para pensar. Sabe? Quantos casamentos a gente tem em Caracafé? De igreja, casamento de igreja. Cara, não sei se dá 10 no ano, não. Não sei. Eu acho que dá menos. Se cobrar uns 30 mil por mês, dá pra viver só em Picada Café. Eu tô falando 10 casamentos, de casamentos todos os tipos, pequenos, médios e grandes. Assim, se pegar casamento grande que eu costumo fazer, ou grande, ou com investimento que eu costumo fazer, a gente não chega em um por ano aqui, não. 2, talvez. Assim, porque geralmente quem vai casar e fazer um casamento maior acaba não fazendo ele em Caracafé, acaba fazendo nas regiões, nas cidades vizinhas aqui, que tem lugares mais bem preparados para festas. Sim, maior infraestrutura, né? Exato. Então, no final das contas, o cara é daqui, mas não está casando aqui, então o negócio confunde um pouquinho. Então, resumo da ópera é o seguinte, no meu entendimento. A região, sim, tem uma pequena influência? Tem. E eu vou te contar por que aqui no Sul eu acredito que temos regiões aqui no Rio Grande do Sul que temos uma fotografia um pouco mais valorizada. E isso não tem a ver com a cidade em si, e sim tem a ver com os fotógrafos do passado que lá viveram. Vê se tu consegue acompanhar comigo. Veja bem, numa região onde há 10, 20, 30 anos atrás existiam bons fotógrafos, são regiões que hoje tendem a valorizar mais a fotografia. Porque o povo culturalmente aprendeu que fotografia era importante, culturalmente percebeu a diferença de uma fotografia boa para uma fotografia mais ou menos, para uma fotografia ótima. Então, por exemplo, a gente tem um polo que aqui no Rio Grande do Sul, na minha opinião, e isso cada um tem uma opinião diferente, mas não é Porto Alegre, eu não acho que é Porto Alegre. Eu acho que o polo da fotografia é em 2 lugares aqui no Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo, com a fotografia de casamento, e Caxias do Sul, com a fotografia de estúdio. Esses 2 polos. Por quê? Porque aqui tiveram, há 20, 30 anos atrás, grandes fotógrafos que marcaram época naquele momento. Ou seja, fizeram boas fotografias, compartilharam com outros fotógrafos, criaram escolas de fotografia. Naturalmente, você tem alguém bom que compartilha isso, o mercado aqui cresce. E naturalmente, sim, como antigamente era um mercado físico, tinha que ir até lá fisicamente, isso se limita a uma região física de X quilômetros.
Não é todo mundo que consegue vir lá de São Paulo, lá do Tocantins, para vir estudar aqui, em Novo Hamburgo, na época. Então, estudava quem? As pessoas mais próximas. Então, logo, quem mais estudava, mais evoluía. Logo, essa cidade foi aumentando para uma região um pouco maior. Por isso que hoje, a fotografia, em algumas partes, isso não é todas as partes do Rio Grande do Sul, em algumas partes do Rio Grande do Sul são tão bem valorizadas, assim como, por exemplo, a fotografia em São Paulo. Na capital, a gente tem fotógrafos que cobram 2, 3 vezes o que eu cobro, por exemplo. Tudo bem que eles têm um custo de vida muito mais alto. No final das contas, se botar na ponta do papel, o lucro deles é menor que o meu. Já fiz esse cálculo com amigos de lá. Mas, financeiramente, faturamento é muito mais alto. Então, sim, a gente tem variações nos mercados, nas regiões, mas eu acho que são pontuais. E a gente pode surfar as duas ondas. Vou te falar como agora. No momento que você tem uma onda boa, uma galera fazendo bem, você precisa ter uma fotografia mais ou menos para você faturar legalzinho. Porém, é muito difícil você dominar aquele mercado, se diferenciar naquele mercado, porque já tem muita gente boa. Sim. Então é mais ou menos como um jogador de futebol que é razoavelmente bom cair lá no Barcelona. Ele não vai conseguir vez para jogar, porque tem 11 que são muito melhores que ele. Né? Então ele fica na reserva. Então esse é o lado ruim. O lado bom é que ele joga no Barcelona. Esse é o lado bom. O lado ruim é que ele não consegue ser... Não consegue destacar. O artilheiro. Ele não consegue ser artilheiro, ele não consegue jogar. Ele não consegue entrar lá e fazer gol porque ele tá na reserva. Quando um jogador mais ou menos vai para um time ruinzinho, numa região que não tem um futebol muito bem desenvolvido, o que acontece? Ele tem uma dificuldade de crescer como time. Mas ele tende a ser o destaque daquele time. Então, naturalmente, ele acaba ganhando mais que a galera, consegue se destacar e tal. Então, um lado bom, um lado ruim, levando para a fotografia. Quando tu tá no mercado muito bom, naturalmente o que acontece é você consegue chegar na média de faturamento razoável, mas é difícil de se destacar. Quando você está no mercado onde ele não está tão crescido, evoluído, adulto, digamos assim, você vai ter que fazer mais força para aumentar o seu faturamento. Mas é mais fácil de você criar destaque nele. De você ser o cara ali. De ser um cara que está realmente puxando na frente. Então, isso eu vejo como ônus e bônus de cada um dos mercados. Eu anotei isso. Acho que foi no módulo 2 ou 3, se eu não me engano. Você falou alguma coisa a respeito disso. Está até anotado aqui no meu resuminho do caderno aqui, que o resuminho já virou acho que umas 10 páginas já de caderno grande ainda. Que massa. Mas a questão da região, você se refere somente ao fotográfico que eu estava falando agora? Ou não, você se refere a tudo? Aos clientes também. Aos clientes e também assim, fotograficamente falando, não tecnicamente falando. Vamos esquecer o técnico, tá? Eu sei que é difícil isso, né? Para mim e acredito que muito mais para você, mas vamos esquecer a autoria, vamos esquecer a técnica, né? Então, assim, por exemplo, alguma coisa que funcione muito bem para você, certo? Que você vê que, nossa, isso funciona legal para mim e tal, não sei o que, os clientes me valorizam por causa disso, né? Por causa do meu olhar ou por causa da luz, qualquer coisa assim. E aí você está numa região que isso não funciona direito. Lembra quando você deu o exemplo lá que você começou a fotografar com flash externo e tal, com não sei o quê? Por exemplo, aqui na minha região, isso é o diferente. Entendeu? Uhum. Aí, assim, é uma coisa que eu faço quando eu tenho necessidade de fazer. Não é uma coisa que eu faço sempre, porque não é o meu estilo de fotografia. Então, assim, quando eu tenho necessidade de colocar um flash externo, né? Que de repente o cliente, eu quero eu iluminado e o pôr do sol de fundo. Tá, aí não tem como eu fazer, eu tenho que botar um flash, não tem jeito, né? Então, com relação a isso, sabe? O que funciona para um, talvez não funcione para outro, né? Não, aqui você está focando no que a pessoa faz e não como é o processo. Na verdade, no que o cliente procura. Tá aí o erro. O meu erro?
Tá aí o seu erro, na minha opinião. Porque eu tenho que me diferenciar. Eu tenho que criar o desejo. Não. Também, sim, óbvio, mas como você faz isso? Fazendo o que o cliente quer? Não, fazendo o que eu quero. Mais ou menos isso. Mas você está fazendo o que o cliente quer. Mas eu tenho que fazer as duas coisas, ou não? Depende. Aí a gente vai entrar num ponto bem interessante, bem avançado, porque não tem a semana que eu não tenho que repetir isso. Por quê? Porque é difícil de entender. Eu sei disso. Só que foi essa minha virada de chave. Que é o quê? Toda vez que você tenta agradar o cliente fazendo o que ele quer, você tá dando um tiro no seu próprio pé. Vamos lá. Eu vou te provar. Vamos lá. Você usa que celular? iPhone. Perfeito. A Apple já te mandou um e-mail pedindo sugestões sobre o iPhone? Vixe, não sei. Eu apago. Nem olho. Total. Eu nunca recebi. E ó, eu sou um cliente que infelizmente sou assíduo deles, porque, porra, tem uma empresa, todo mundo usa essa parada, tem um caminhão de coisa aqui. Ninguém pediu nada pra mim. Porque eles vendem o desejo. Não, o desejo é o resultado. Não é o porquê, é o resultado. O resultado é isso. A questão tem uma frase do Steve Jobs que ele fala, né? Falou há muito tempo atrás, que os clientes não sabem o que querem até que a gente mostre isso a eles. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas, elas não entendem do seu produto. Quem tem que entender do seu produto é você, profissional, que o faz, acorda, dorme, pensa, come, toma banho, faz tudo da sua vida pensando em melhorar o seu produto, o seu serviço. É você que tem que saber mais do que o seu cliente, na minha opinião. Assim como a Audi, a BM, a Mercedes nunca perguntou para você o que você preferiria, o que você gostaria. Eles não fazem isso. Eles têm pessoas altamente capacitadas, treinando o tempo todo e fazendo pesquisa de mercado, mas não te perguntando o que você quer. Então, o que eu estou tentando dizer para você? Cada um deles vai buscar alguma forma de se diferenciar. Esse final de semana eu estava num almoço com uma rapaziada e eles estavam falando de carros. E aí falaram sobre Volvo. O que Volvo te lembra? Segurança. Bingo! Segurança. Olha como você acerta de cara, mano. Todo mundo acerta essa parada. Sou ficcionado por carro também. Beleza. Mas, cara, eu nem sou tanto assim. Mas eu tô ligado que Volvo é um dos carros mais seguros do mundo. Se quiser segurança, você vai comprar o quê? Uma BM? Ou você vai comprar o Volvo? Ah, mas Volvo é melhor que uma BM? Não é sobre ser melhor ou pior. É sobre BM tem outros pontos positivos maiores do que a segurança, que a Volvo não tem. A Volvo tem segurança. Então, quando você tem segurança, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Que a BMW abre mão da segurança para ter outras coisas, por exemplo, tá? Então, o que eu estou tentando dizer para você? A BMW, se você chegar lá e dizer assim, bem, eu quero agora um carro mais seguro que a Volvo, tá? Daí eu vou comprar de você. Ela não vai mudar todo o projeto para fazer para você. Ah, mas é que ela é uma empresa grande. Cara, mas toda empresa grande que se tornou grande, um dia foi pequena. E ela só se tornou grande porque ela tomou decisões corretas quando pequenas. Ela não é? Sim. Nenhuma empresa que é grande começou grande. Quer dizer, a maioria das empresas não começaram grandes. Todas começaram pequenas. A Amazon, né? Tem a velha história do porão da Amazon. Por quê? Começou pequena, tomou decisões corretas, se tornou uma empresa grande. Então, o que eu estou tentando dizer? Eu sei que é normal que nós queremos agradar o nosso cliente. E, eu não estou dizendo para não agradar o cliente. Eu só acho que você deveria agradar um cliente não fazendo o que ele quer depois de te ter contratado, e sim fazendo o que você faz e ele te contratar por conta disso. Eu sei que é muito difícil, eu vou achar exemplos para aterrissar essa parada. Você já vai no McDonald's e sabe que tem lá. Você sabe o que tem no McDonald's? Sim. Você já tentou pedir uma coisa diferente do que tem no cardápio? Não. Não, né? Não faz sentido. No máximo, pedir para tirar alguma coisa, né? Perfeito, mas assim, é isso. Você já foi no Subway e tentou mudar? Você já foi na pizza, como é que é? Pizza Hut, tentou mudar? Não dá para mudar. Eles criaram uma parada que eles fazem isso. Se você quer comer isso, você vai lá no McDonald's. Se você quer comer orgânico,
e que faça bem à saúde, você não vai no McDonald's, você vai em outro lugar e tá tudo bem. Entende? Então, Sim. é você levantar uma bandeira e defendê-la. No momento que você faz a foto com o segundo flash, o pôr do sol, não porque você quer, não porque você gosta, mas porque o seu cliente pediu, ele talvez está fazendo o quê? Pedindo para você fazer uma foto que talvez ele já tenha visto de uma outra pessoa, que talvez, não estou dizendo que é, mas pode ser, pelo menos aconteceu comigo, que esse fotógrafo é muito bom naquilo, tem como o seu diferencial aquela luz, e por isso conseguiu criar a sua autoria e cobrar mais caro. Uhum. Aí vai o cliente, filha da mãe, com o direito dele, de será que o Curiaque não faz umas fotos que nem o Joãozinho ali? O Curiaque é mais barato que o Joãozinho lá. Vamos ver se não rola? Aí vai lá e pede pro Curiaque. O Curiaque vai fazer o quê? Não, eu consigo fazer. Não na maldade. Você vai na completa ingenuidade de fazer o bem para aquele cliente. Sim. Só que você acabou de dar um tiro no pé. Por quê? Você agora começou a concorrer mal e mal com aquele cara, que aquele é o diferencial dele. Então, se comparar os dois, quem tiver com menos grana vai contratar você. Mas quem tiver com grana mesmo e quer esse tipo de foto, vai contratar quem? O outro cara. O outro cara. Ó, eu tô usando de você de exemplo porque nós estamos aqui, eu e você. Não, fica à vontade, imagina. E é exatamente o que aconteceu comigo. Não sei se você lembra da história que eu conto da minha história, que é quando uma noiva veio me pedir fotos. Lembro. Iguais a um fotógrafo, que inclusive era meu professor. Essa parada você não contou. Eu não fico contando tudo assim, aberto, porque, pô, são pessoas, eu sou gratas a ela, enfim. Sim. Eu lido com pessoas. Mas era uma pessoa importante. E eu me ofendi. Por quê? Não tem nada de errado com o meu professor, não, com o cara, com o fotógrafo, professor na época. Bem pelo contrário. Você sabe como eu ia me sentir quando o meu professor disse que eu estava copiando ele, tirando os clientes dele porque eu estava cobrando mais barato? Eu falei, caraca, mano, sou grato ao cara, não vou fazer isso com o cara. Então passava muitas coisas na minha cabeça. Uhum. E aquele dia eu bati na mesa. Ia bater na mesa. Bater na mesa e dizer, cara, chega. Eu tinha, sei lá, eu era novo. Então, talvez fosse um pouco mais fácil para bater na mesa lá. Mas meu pai quase pirou, né? Meu pai disse assim, baixa a bola, que agora que a gente tá fazendo dinheiro vai querer ser estrelinha. Não foi com essas palavras, mas foi com essas palavras que eu tenho na minha mente guardado. Eu falei, cara, não é sobre ser estrelinha. É sobre, se eu tiver que fazer o que as pessoas querem e eu ser uma cópia pro resto da minha vida, eu tinha, sei lá, 20 anos. Eu fazer por mais 20 ou por mais 30 anos isso, eu falei, cara, não é isso que eu vou fazer não, velho. Então eu vou, sei lá, fazer qualquer outra coisa na vida. Tu entende? Então eu me ofendi com aquilo. E por quê? Porque simplesmente ela queria fotos iguais a do cara, que o cara cobrava 4, 5 vezes mais que eu, e queria que eu fosse uma cópia. Pelo amor de Deus, né? Primeiro que eu não consigo fazer uma cópia mais barata, né? Muito mais barata. Convenhamos. AliExpress, né? Só que assim, eu olhei para aquilo e falei, mano, primeiro, não vou conseguir fazer. Porque o cara é muito melhor que eu. Número 2, vou aceitar, vou ganhar pouco e ainda vou me estressar porque não ficou igual. Tu entende que eu olhava para aquilo e não via benefício? Uhum. Meu único benefício era o dinheiro cair na conta se ela pagasse à vista. Esse era meu único benefício. Só que aí eu pensei, cara, eu não vou ficar me vendendo o tempo todo, tu entende? Então foi um start de virada de chave na minha cabeça. Do tipo, cara, não é assim o caminho. Não é agradando essa pessoa que eu vou conseguir realmente me destacar no mercado. Então, o que eu estou tentando te dizer, Curiaque? Que ao agradar o cliente e fazer o que ele quer, você inconscientemente está dando um tiro no pé. E eu não estou dizendo para você não fazer, principalmente nessa virada nessa transição que ela normalmente demora. E eu vou te falar uma coisa, quem está começando faz essa transição assim, ó, rápido. Eu tô vendo a comunidade. Eu vejo que é muito mais fácil para eles do que para mim. Perfeito. Quem já tem mais estrada é mais difícil.
Por quê? Porque tem mais estrada. Número 2. A mente. Você já fez muito disso. E quando você já faz muito disso, é mais difícil você parar de fazer aquilo. Imagina, se eu te falar agora que caminhar de ré é mais fácil. Pô, a vida toda caminhando de frente e tal, como é que você vai mudar de forma de caminhar? Sabe? Eu falo assim, agora que você já aprendeu a escrever todos esses anos com a mão direita, agora escreva com a mão esquerda. Puta, vai ser difícil. É possível? Mas é difícil. Então, mudar uma coisa que já foi feita por muito tempo é mais difícil. Antes de mudar, você tem que desconstruir, né? Você tem que parar de fazer o que você faz, mudar. Então, é mais difícil. Isso quer dizer, é possível? Claro que é. Leva-se mais tempo. Eu tenho clareza sobre isso. O meu pai mudou junto com o meu processo de fotografia, mas ele não mudou na mesma velocidade que eu mudei. Por quê? Porque ele já tinha feito isso por muito mais tempo, né, do que eu. Então, para mim, era mais fácil de trocar, de mudar. Então, fazer essa transição demora. Às vezes mais, às vezes menos. Cada um tem seu tempo. Como é que você faz essa transição? Fazer essa transição não é ser idiota a ponto de levantar na frente do seu cliente e dizer assim, vai tomar no teu cu, eu não vou fazer essa foto, não. Não é assim, né? É porque eu sei. Depende de como eu falo, pode parecer, né? O Kun está dizendo que não é para agradar o cliente. O cara vai mandar o cliente tomar no cookie. Não é isso. É você entender que nessa transição você vai ter que fazer muita coisa para o seu cliente, mas você vai ter que fazer muita coisa para você também. E para o cliente você entrega tudo isso. Mas você só mostra aquilo que você quer vender. Então você só coloca na sua vitrine aquilo que você quer vender. Eu vou te dar um exemplo. Loja Zara. Não sei se você conhece ou não. Deve Conheço. Perfeito, tá bom. Olha só, Loja Zara. Eu tenho vergonha de falar dela, porque teve um amigo meu um dia que contou uma piada na Loja Zara, que eu não vou poder contar aqui na live, né? Vai ter que contar numa mentoria, hein? Eu vou contar piada na mentoria. Vou contar. Na mentoria eu posso contar. Aqui não pode, mas enfim. Enfim, toda vez que eu falo, eu fico com vergonha que eu lembro da piada de cara. Mas o fato é que, se você passar na frente da Zara, as roupas que estão lá na vitrine são as roupas diferentonas. Tem uns manequins gostosos, magrão, fortão, né? A parte masculina, sim, né? Sim. Várias paradas muito malucas. Mas você olha pra mim, eu não vou usar aquilo. Não tem aquele estilo todo, não. Uhum. Só que se entrar lá dentro e se for lá no fundão da Zara, tem a calça preta, igual essa aqui, ó. Preto liso, camiseta preta lisa. E é isso aí. Tem lá, eu descobri que tem. E normalmente, como eu descobri, eu não preciso procurar, detesto comprar roupa. Quando eu preciso, eu vou lá e compro direto lá e ponto, acabou. Resolvo em 5 minutos. Só que quanta vez que eu vou entrar na loja da Zara, eu penso, não sei se é pra mim, não. Só que ao mesmo tempo eu olho e digo, se eles têm essas roupas diferentes, eles devem ter um feijão com arroz bem feito. Então o que eu tô tentando dizer? Eles não colocam um feijão com arroz lá dentro, na vitrine, mas eles têm lá dentro. Assim. Eles não colocam o feijão com arroz na vitrine, mas eles têm o feijão com arroz lá dentro. Deixa eu te levar na fotografia agora. O Kun mostra o seu trabalho diferente no Instagram e no site. Mas eu tenho feijão com arroz bem feito lá dentro do meu trabalho. Você deve ter visto o trabalho completo lá, alguns trabalhos dentro do Poder de Autoria. Com 1000 fotos, você vai ver foto de mãe, foto de pai, foto de convidado, foto de decoração, foto de... Por quê? Porque isso é importante para o meu cliente. Só que isso não é importante para o meu marketing. Por que não é importante para o meu marketing? Porque isso todo mundo faz. Isso todo mundo faz. Você faz, eu faço, o João, a Maria, todo mundo faz. E se todo mundo faz, por que eu vou botar isso na vitrine? Eu tenho que botar na vitrine as roupas diferentes da Zara. Porque por mais que eu compre o feijão com arroz, eu olho para aquilo e digo, que massa, estileira, bonito. Eu olho para o manequim e acho bonito. Passa. Não é meu estilo, assim, não sei se eu usaria. Eu me senti mal. Assim, né, envergonhado, talvez. Mas eu vou lá e tenho a calça preta, que serve certinho, a camiseta preta, que serve certinho, o moletom preto, que serve certinho. Entende? Cara, eu nunca tinha pensado dessa forma. De verdade. Então, deixa eu fechar o raciocínio. Claro. Então, quando você faz hoje o que você está fazendo, e o cliente pede tal foto, você vai fazer. Você vai fazer ela em 30 segundos. Aí depois que você fez, você vai trazer, tive uma ideia.
caraca, eu tive uma ideia, olha só. E aí, você vai investir 5 minutos nas suas ideias diferentes. E você está plantando uma semente na cabeça do cliente, que é o quê? A minha ideia ele executou em 5 segundos. Estou inventando aqui. 30 segundos. Lógico. Mas ele teve várias outras ideias diferentes. Aí você vai dizer, vou fazer umas paradas diferentes, que olha que massa aqui, isso aqui. Aí você vai criando. Naturalmente, ela vai parando de dar opinião. Por que ela vai parando de dar opinião? Porque ela vai vendo que você tem opiniões melhores que a dela. É mais ou menos como eu sentar na frente do arquiteto e começar a dar opinião da casa. Eu quero fazer uma casa assim, assim. Só que quando ele começa a trazer opiniões fora do feijãozinho com arroz, que eu acho que é diferente, mas que ele, com uma cabeça de arquiteto, consegue saber que diferente é bem diferente do que eu acho que é diferente, ele começa a trazer umas ideias muito geniais. Eu fico com vergonha das minhas próprias ideias. Paro de dar as minhas ideias como cliente e apenas ouço o profissional no qual eu estou pagando para me dar ideias. E é isso que a gente tem que conquistar com a nossa fotografia. Então você faz o que ela quer, entrega para ela o que ela quer, mas faz muito mais aquilo que você quer. E na hora de mostrar o seu trabalho, você mostra aquilo que você quer. Por quê? Assim como você falou que o outro cara tem um diferencial lá com a luz tal, esse é o diferencial dele. Qual é o seu? E eu sei que tem gente que... Esses dias eu encontrei um cara na live que disse que o diferencial dele era mudar o tempo todo. Eu falei, meu Deus. Mudar o tempo todo? É nômade, né, cara? Não faz como é que eu contrato alguém que muda o tempo todo? Quer dizer, daqui um ano, eu contrato ele agora, ele vai fotografar daqui um ano, eu não sei o que ele vai me entregar. Cara, eu não contrataria pessoas que mudam o tempo todo, fotógrafos que mudam o tempo todo. Eu quero saber o que eu quero contratar. Eu não tô jogando, não é bingo, não é roleta russa. Eu quero pagar alguém que eu sei o que ele vai me entregar. E a forma disso não é fazendo o que o cliente quer, e sim você fazendo e criando sua autoria, chamando a atenção de pessoas que querem justamente aquilo. Então você para de correr o risco de fazer uma coisa diferente para aquele cliente e ele não gostar. E você tem que refazer. Acontece muito nas edições, né? Vou fazer uma edição diferente para cada cliente. Aí você faz a edição, o cliente não gosta. Ele tem direito de não gostar, né? Por que ele tem direito? Porque quando ele te contratou, talvez ele gostou de um trabalho, de uma edição. E não foi essa que você fez para ele. Então, por que o meu cliente não tem esse problema? Porque ele sabe, ele nem passa na cabeça dele que o Kunz faça ou saiba fazer outra edição. Porque ele só vê fotos com a mesma cor, com a mesma linguagem, entendeu? Uhum. Então você tem que, nessa transição, trabalhar o dobro, na minha opinião. Num casamento, por exemplo, você faz o que tem que ser feito e você trabalha o dobro, fazendo o quê? Fazendo mais aquilo que você quer fazer, aquilo que você vai se destacar, aquilo que pode ser um diferencial seu, aquilo que você faz sem pensar se vai vender ou não vai vender, aquilo que você faz como se você gostaria de receber, como se você fosse o cliente, entende? Entendo. Então, eu acho que ali está uma forma de você fazer essa transição de forma saudável. E, obviamente, quanto mais rápida, melhor. Porém, você tem que respeitar o tempo desse processo.